Então, pessoal, a professora Seychelle Barbosa, chefe de cozinha, está aqui para falar um pouquinho hoje sobre rotulagem. A gente vai ter uma aula sobre rotulagem e vamos começar aqui, certo? Rotulagens de alimentos. Como é que funciona e o que é a rotulagem, né? O rótulo é caracterizado pelas informações expostas de forma escrita, impressa, gravada na embalagem de um produto. Elas podem ser visuais, como imagens em matéria gráfica, ou textuais, como legendas em matéria descritiva. Então, o que é o rótulo? O rótulo é aquilo que a gente vai identificar o que tem nesse produto. Porque todo produto que ele é para o consumo final, né, e que não foi produzido de uma forma caseira e que é pronto para a venda ou que é pronto para o consumo, ele tem que ter todas as indicações e também mostrar de forma clara aquilo que está contido dentro da embalagem. Então, o rótulo ele pode se apresentar de várias formas. Ele pode estar gravado, né, na própria embalagem, ele pode estar só aderido à embalagem, mas tem que ter todas essas questões de especificações do que tem ali dentro daquela embalagem. Então, o rótulo ele pode se apresentar de várias formas, mas principalmente ele tem que ter essa tabela aqui, mostrando e apontando quais são as substâncias que existem, quais são os elementos que existem dentro de cada produto, do que é esse produto e como essas porcentagens dentro de um cardápio de caloria, né, dentro do que a pessoa vai consumir. Rotulagem. Todo alimento deve ser devidamente identificado quanto ao que ele é. Isso deve ser feito de acordo com a designação aprovada em seu estudo técnico. Então, ele tem que estar muito claro e você tem que também ter entender o que é esse produto só olhando o rótulo, lendo o rótulo, né, de forma gráfica ou de forma escrita também. Para ter um rótulo apropriado, é necessário que as propriedades nutricionais do alimento também venham expressas na embalagem. Isso é um ponto importante que eu quero frisar com relação à questão dos rótulos. Então, quando a gente vai trabalhar com rótulo e dentro do que o pessoal do concurso ele vai pegar um pouco mais no seu pé, é com relação o teor nutricional. Então, ele vai ter algumas pegadinhas também que você tem que prestar um pouquinho de atenção. Então, toda alimentação que tem gordura saturada, gordura trans, não é indicado para uma alimentação saudável. Então, se eu tenho um alto teor de fibra, se eu tenho um alto teor de carboidrato, de vitamina dentro daquele alimento e está escrito no rótulo, então aquele alimento ali é mais propício para uma alimentação saudável. Então, vocês têm que prestar atenção, principalmente nessas questões que vão cair aí no concurso, porque eles podem ter algumas pegadinhas com relação a questão dos rótulos, então vocês têm que prestar atenção. Gordura trans, gordura saturada, sódio elevado, a questão de você olhar o rótulo, né? É bem provável que eles vão apresentar para você a tabela nutricional daquele determinado alimento e você olhar que tem um teor alto de gordura trans, de sódio, aquilo ali não é indicado para uma boa alimentação. Então prestem atenção nessa questão da rotulagem. Essa informação, que é a questão de como é apresentado o produto, deve se englobar obrigatoriamente a quantidade do valor energético de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Aqui tem uma imagem que é bem provável que se você pegar qualquer pacote de comida, você consegue ter. E é bom que você, em casa, dê uma olhadinha no que você tem. Pega um pacote de macarrão, um pacote de cuscuz, de feijão e veja como é que ele se apresenta, que são alguns elementos que você vai ainda para cocção, mas também pegue outros que é só abrir e consumir. O que ele tem escrito lá? Quais são os teores de sódio, quais são os teores de gordura trans, se são zero, se tem algum teor também. As informações nutricionais devem apresentar, além da medida em gramas ou mililitros, o correspondente em medida caseira, como uma colher ou uma xícara. Isso é muito importante para a identificação daquilo que a pessoa vai consumir. Então, é bem provável que você veja nessa descrição aqui,
uma porção de 7 gramas, uma colher de sopa, para a pessoa entender que em uma colher de sopa desse determinado alimento vai ter 2% de carboidrato, numa colherzinha de sopa. Então, se ela usar uma xícara, também vai ter uma quantidade bem maior. Então, é importante você dar uma olhadinha também em casa nesses alimentos que você já tem aí no seu estoque, para você observar como é que é descrito essa rotulagem e o que é mais nutricional e o que tem essa questão da nutrição um pouco reduzida. Além disso, deve ser indicado o valor diário de cada nutriente, né? Então, para uma alimentação saudável é indicada a quantidade de tanto carboidrato, de tantas calorias. Para uma alimentação saudável é indicado num cardápio de 2.000 calorias, você vai consumir com uma colher de sopa disso aqui, 1% do que você precisa para se nutrir naquele dia. Tal valor é o quanto daquele nutriente você precisa consumir na sua alimentação diária. Todos esses dados devem vir calculados e indicados na chamada tabela nutricional. Então, dentro do concurso, principalmente eles vão pegar o que você consegue entender de nutriente, de nutrição, para passar na alimentação. Isso é o que eles vão mais caprichar em você. Então, fiquem atentos à questão das fibras, dos carboidratos, das vitaminas. Quanto mais fibra, quanto mais vitamina, mais o alimento é saudável. E você tem que ter e entender a leitura desse rótulo para poder oferecer um alimento de melhor qualidade, de maior saúde para o consumo. Outra questão que é muito importante é a questão do prazo de validade, que você tem que estar atento dentro do ambiente de trabalho, a questão das validades de cada produto. E quando você tiver vinho material, você tem que estocar de forma que aquilo que já estava dentro do estoque e está perto de vencer, venha mais para frente, e aquilo que ainda vai demorar um pouco mais de tempo, vá para trás. Então, é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Isso é importante também você ter essa noção. O primeiro que entra é o primeiro que sai para o consumo, para a produção de alimentos, certo? O prazo de validade deve vir escrito na embalagem por meio de expressões como consumir até dia tal, consumir durante quanto tempo. Outra questão também, abril, quanto tempo eu tenho até consumir ele e ele não estragar. Ou vencimento, vence quando, né? Outra questão aqui às vezes não vai ter a palavra inteira, mas vai ter um V ou um F de fabricação ou um V de vencimento ou de validade. Se o produto vence em menos de 3 meses, o prazo de validade deve ser expresso em dia e mês. Se superior a isso, mês e ano, certo? Isso é uma questãozinha que se você tiver em casa, já vai dar uma pausazinha na aula, dá uma olhadinha lá, já pega o rótulo, já dá uma olhadinha no leite, no creme de leite, no que você tiver, para você ir comparando isso com o que vai cair nas provas. O produto comercializado deve ser de fácil rastreamento, por isso que tem que ter sempre a expressão do lote. Muitas das vezes a gente já viu em algumas reportagens, determinado achocolatado fez mal, assim. Então, aquele lote que saiu, vamos supor, 2.000 unidades daquele mesmo produto, ele também vai contaminar outras pessoas. Por isso que é importante rastrear, saber qual é o procedimento, qual foi a época que aquele lote saiu. Por isso é necessário que contenha um código para a identificação do lote que foi produzido. Também deve vir expresso na embalagem o local onde o produto foi fabricado, contendo endereço completo como país e município, para justamente ter essa questão de como você rastrear e você saber o procedimento daquele determinado alimento. Sempre voltando para uma alimentação segura e saudável também. Então, a gente falou sobre o lote e a importância de fazer esse rastreamento no lote, saber o procedimento daquele alimento, né? Até porque, se tiver algum surto de alguma doença em determinado local, você consegue saber também se aquele produto está ou não seguro.
As instruções sobre o uso do alimento, isso é muito importante também, porque da mesma forma que você vai conservar, a forma de preparo que está descrito no próprio rótulo é de extrema importância para a conservação e manutenção desse alimento seguro para o consumo de terceiros. É importante que todo alimento seja armazenado, preparado e consumido de forma correta. Então, é sempre importante você ler o rótulo. Como é o procedimento? Ah, eu vou fazer um leite, mas o leite é em pó. Quantas colheres? Quanto eu tenho que colocar, a mais ou a menos, pode interferir também na alimentação daquela criança, daquela pessoa. Então é muito importante você ler o modo de preparo, o modo de fazer, como utilizar aquele alimento, porque cada fabricante é de um jeito, cada alimento é de uma forma. Por isso é necessário que haja instruções sobre como prepará-lo. Deve-se incluir fatores como descongelar ou qualquer outro tratamento que deva ser realizado pelo consumidor. Então, às vezes a gente olha, um cuscuz, tem que ter também o modo de preparo, tem que saber como armazenar. Algo mais frágil, como um queijo, por exemplo, tem que sim saber como conservar ele da melhor forma. A quantos graus Celsius eu tenho que deixar ele na geladeira, eu posso deixar ele congelar, quanto é indicado para poder eu descongelar aquele alimento ou eu congelar depois de preparado. Então isso é muito importante também. A questão do rótulo, principalmente, voltando rapidinho, eles vão te cobrar a questão nutricional. Então se atentem à questão da alimentação saudável. O que pode ser consumido, como consumir da melhor forma. Quanto mais fibras, quanto mais nutrientes, muito melhor para uma alimentação saudável. Ao contrário, é a questão das gorduras trans, as gorduras saturadas, o sódio. Quanto mais tiver esses elementos, mais o alimento ele não é saudável. Então, é bem provável que você seja cobrado nesse aspecto. Essa questão da rotulagem, você vai ver validade, você vai ver modo de preparo, como utilizar esse rótulo, como ver as propriedades nutricionais, mas principalmente se atente à questão de o que esse alimento vai propor de nutrição para aquela criança, para o seu trabalho. Então, você tem que se atentar principalmente nesse aspecto. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.